Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Filosofia Clínica, nesta etapa destinada ao estudo dos submodos. E nesta aula nós vamos tratar do submodo número 16, denominado roteirizar. E antes de começar a explicar o roteirizar, eu gostaria de apresentar um exemplo que se encontra no livro Compêndio de Filosofia Clínica, na versão de 1999, da Margarida Nechelli Paulo. Eu acho interessante começar por ele e ele vai nos dar umas noções que depois eu vou explicar um pouco melhor. Bom, ele começa do seguinte modo: é como se o filósofo clínico estivesse contando uma história para o seu partilhante. Então começa assim: eu conheci uma pessoa que se chamava Senhor Trabalho. O que me chamou a atenção é que na vida dele não existiam árvores, rios, crianças, velhos, cinema, teatro, circo. Enfim, não existia vida e, portanto, nem alegria. Tudo o que existia na sua vida era trabalho. Trabalho era um ser vivo, tinha corpo, cabeça, pernas e braços, mas era como se fosse um monstro, destruía tudo, ninguém gostava dele. Todos que estavam perto dele morriam de medo, só em pensar contrariá-lo, porque logo eram tirados de circulação e todos fingiam idolatrar. Mas um dia esse senhor trabalho se deparou com algo que ele não conhecia. Era alguém que não estava disposto a adorá-lo como os demais e não tinha medo de suas ameaças. Era diferente dos outros. O trabalho ficou confuso porque aquela pessoa não se submetia à sua vontade. Não era um parafuso, um martelo que podia controlar o tempo todo. Esse alguém era independente, trabalhava para viver e não vivia para trabalhar. Porque ia a bons restaurantes, gostava de caminhar, cantar, dava ótimas gargalhadas e tinha a pele macia. No início, o senhor Trabalho achou que essa pessoa estava sendo um mau exemplo para os demais e pensou mandá-la embora, como sempre fazia com aqueles que não se submetiam à sua vontade. Mas resolveu esperar um pouco mais. Mas cada dia ficava mais irritado e mais mal-humorado e não teve saída senão despedir a pessoa. O fato é que os dias já não eram mais os mesmos de antes. O senhor Trabalho começou a ficar triste, deprimido. Era um vazio que não sabia explicar. Começou a sentir saudade dos dias que ficava olhando aquela pessoa dando gargalhadas, esbanjando alegria. Mas o que fazer agora? Onde encontrá-la? E se encontrasse, o que diria? Olhando-se no espelho, começou a se dar conta que estava velho e meio enrugado. Sentiu-se perdido como um vazio, com um vazio, não, perdão. Sentiu-se perdido e com um vazio imenso. Seus olhos não tinham vida. Parecia que estava morto. Mas era tão jovem ainda. Quantos anos tinha mesmo? Nossa, já nem lembrava de quantos aniversários tinham passado. Não tinha tempo, tinha que trabalhar. Trabalhar. Eram reuniões, viagens, cobranças, responsabilidade, seriedade. Mas e a vida? Que vida? Sua vida era o trabalho e vivia para o trabalho. Pensava no trabalho, comia o trabalho, dormia com o trabalho. Amava o trabalho? Amor? O que é isso? Onde comprar isso? A vida estava diante dos seus olhos. Será que estava lhe dando uma nova chance?
Aí o filósofo clínico continua, já agora voltando-se para o partilhante. Então, o que você acha que o senhor trabalho deveria fazer? Aí o partilhante responde, isso parece a minha vida, a minha pessoa. E o filósofo clínico então diz, mas o que você acha que o senhor trabalho deveria fazer? Esse aqui é um procedimento chamado atalho, né? Quando a gente pergunta o que a pessoa acha que deveria fazer, a pessoa vai completar com aquilo que, na maioria dos casos, habita, né, seu interior. E o partilhante responde, ou a partilhante, né? Acho que ele deveria largar tudo e ir atrás da vida. E o filósofo clínico continua, por que você acha isso? Esse aqui é um procedimento que a gente chama em filosofia clínica de argumentação derivada, né? Aí o partilhante diz, porque ele descobriu, se deu conta que viver é mais importante que tudo. O trabalho só tem sentido quando se está de bem com a vida, quando se tem vida. Aí o filósofo clínico então pergunta, por que você acha que a vida é importante? Outro atalho, né? Aí o partilhante diz, porque o seu trabalho precisa amar, ser amado, ter filhos, ser feliz, porque existe uma vida lá fora, onde as pessoas sentem prazer, alegria, além de só trabalhar, como é o meu caso, né? Olha que interessante. O procedimento do roteirizar foi justamente esse processo em que o filósofo clínico contou uma história e que ele tinha tantas coisas em comum com a estrutura de pensamento do partilhante que o partilhante pôde se identificar com a história e, a partir de então, promover uma mudança interna, uma autogenia, né? Ela reordenou alguns pensamentos sobre algumas coisas que essa pessoa vivia. Então, a principal finalidade do roteirizar gira em torno disso, né? De trabalhar um conflito, um problema, uma questão, e que por meio de uma história contada, de uma narrativa, o filósofo clínico consegue tocar alguns tópicos do partilhante que talvez uma argumentação forte, uma indicação mais objetiva talvez não alcançasse, né? Então, vamos aqui. O que é, portanto, um roteirizar? Grosso modo, podemos dizer que ele é um roteiro ou uma história, né, que se vale dos dados da estrutura de pensamento da pessoa, de sua historicidade, daquilo que para ela, daquilo que constitui a pessoa, seja utilizando palavras ou até termos agendados, para atingir o fim que se destina, que é trabalhar o assunto último do partilhante. Esse é, em suma, a definição daquilo que a gente pode compreender como roteirizar. E como ou de que modo se constrói esse roteirizar? E aqui eu anotei alguns pontos. Primeiro, o roteirizar ele é uma história, né, ou, se preferir, uma ficção, né, que tem personagens, né, e esses personagens eles são adaptados à realidade do partilhante, aquilo que constitui a sua estrutura de pensamento, aquilo que tem relação com as suas verdades subjetivas. Esse é o segundo ponto, né? Bom, e quais são em que constitui esse elemento do roteirizar? Aí eu anotei aqui. Uma delas são situações do cotidiano, né? É bom que o filósofo clínico consiga fazer analogias, ou seja, relações daquilo que ele conta em sua história com aquilo que tem a ver com o problema último do seu partilhante, né? Ele vai fazer um caminho paralelo com elementos que tenham a ver com aquilo que constitui a vida do partilhante. É claro que um roteirizar acaba sendo, como ele é um modo indireto de lidar com essas questões, é bom que seja uma história que ela contenha uma vida própria, né? Que ela não seja tão igual à história do partilhante, porque senão acaba não levando ao fim que se destina, que é fazer o partilhante pensar, como se ele estivesse pensando em coisas que não têm a ver diretamente com ele naquele momento, e que com o passar da história, ele vai se identificando com aquele roteiro, que não necessariamente é o de sua vida,
mas que tem a ver, que tem proximidade, e a partir de então ele consiga promover a mudança necessária, seja no seu modo de pensar, seja nas suas ações, seja no modo de refletir, seja saindo de algo que esteja incomodando, e por aí vai. O roteirizar ele deve ter também uma terminologia específica, que é como eu disse anteriormente, ele deve usar palavras que tenham ressonância na estrutura de pensamento da pessoa. Então, se a pessoa, por exemplo, fala em coisas belas, e se isso tem a ver com a beleza e não com outros elementos que a pessoa possa considerar bela e que não tem esse apelo estético, o filósofo químico deve cuidar para que na hora de relatar a beleza ele se refira ao elemento estético, se isso tem a ver com partilhante, ou ele deve se remeter a elementos, por exemplo, tem gente que vai dizer que o outro é belo pelo seu pensamento, pelo seu sorriso, pelo seu jeito de ser. Então, quando for construir o roteiro, esses elementos devem estar evidenciados, para que o partilhante se encontre naquilo, para que não seja algo tão distante da vida do partilhante. Em muitos casos, deve-se construir um roteiro com pessoas envolvidas no processo, e aqui a gente pode levar em conta que podem ser pessoas ou podem ser personagens, dependendo dos casos, como no exemplo que eu apresentei, o Senhor Trabalho era um personagem. Então a pessoa pode fazer analogias de personagens que tenham a ver com a sua estrutura de pensamento, com as pessoas concretas, vamos dizer assim, que habitam sua estrutura de pensamento, as pessoas com as quais se relacionam. Continuando, deve também ter emoções frequentes abordadas, é claro, se isso tiver ressonância na IP da pessoa. Se a pessoa tiver elementos de emoção, é bom que no roteiro esses elementos façam parte, né, de todo o roteiro que for relatado. Se for uma pessoa, às vezes, muito racional, é interessante também botar elementos de racionalidade, de lógica. Se for uma pessoa que tenha uma percepção de mundo, é bom que se relate o mundo e se fale sobre ele, para que a pessoa perceba isso. Se a pessoa tiver o que acha de si mesmo como determinante, é bom que também os personagens, ou talvez o personagem principal, fale sobre si ao longo do roteiro, para que a pessoa se identifique com aquela reflexão que o personagem tem a respeito de si mesmo. Então, vamos continuar aqui. E para quê? Para que se faz, né, um roteiro? Né? E muito simples. Né? Uma das possibilidades é para visualizar uma situação futura. Então, estamos diante de um partilhante que busca como seu tópico determinante, e essa busca está inviabilizada, talvez por prejuízos, por emoções, por alguma interseção negativa ou por qualquer outro motivo. Nesse sentido, sim, quando nós fazemos um roteiro, né, construindo uma possibilidade futura, e essa pessoa se reconheça, e nesse caso, é claro, vai ser um roteiro que tenha muito mais relação com a própria pessoa, né? E não necessariamente será tão analógico, né? Não haverá tanta analogia, poderá ser um roteiro construído a partir da vida da própria pessoa, pensando o seu futuro, para que ela consiga visualizar aquele momento, e assim, pode ser uma visualização daquele momento para reforçar a busca da pessoa, pode ser um desenvolvimento daquele elemento ali, daquele futuro, para que a pessoa decida se vai querer fazer aquilo ou não. Pode ser uma construção futura para mostrar o quanto que talvez a pessoa esteja se prejudicando, né, com o que está fazendo no presente. Então seriam desdobramentos do que a pessoa está fazendo contra si no presente e o quanto aquilo poderia
afetá-lo no futuro. Então, as finalidades com roteiros que tenham a ver com esse vislumbre, né, com essa visualização da situação futura, ela possa trazer, né, para o trabalho clínico. Bom, outro ponto, pode ser um roteiro para resolver uma questão passada. Aí sim, talvez mais do que relatar algo que esteja diretamente ligada com a vida da pessoa, um roteirizar que se refira ao passado pode ser uma criação por analogia, né, por figuras de linguagem, com uma narrativa mais ficcional, para que a pessoa às vezes ressignifique uma coisa do passado. Então uma pessoa acha que tentando ajudar alguém no passado, ele acabou prejudicando essa pessoa, talvez contando algo que não deveria, ou auxiliando, e isso pode ter levado a pessoa a um vício. As possibilidades são imensas. Vamos criar um exemplo aqui. Vamos supor que na tentativa de ajudar alguém, uma pessoa, um amigo, uma pessoa peça ajuda a outras pessoas, né? Por exemplo, uma ajuda financeira, e essa pessoa, esse amigo que seria beneficiado em tese, é profundamente afetado com esse pedido, porque isso mexeu com esse amigo no sentido de mexeu no orgulho dele, mexeu naquilo que ele achava de si, e acabou gerando uma vergonha tão grande que tenha rompido a amizade. E nosso partilhante, fictício aqui, poderia ter se culpado por essa situação, né? E talvez a criação de um roteiro mostrando que mesmo quando nós estamos com a intenção de fazer um bem, ainda assim nós corremos o risco de errar, e isso não tem nada de errado, né? Porque nós não temos como controlar totalmente as consequências das nossas ações, por melhores que elas sejam. Um relato que leva em conta esses elementos pode de fato levar a pessoa a repensar essa culpa que ela carrega com esse passado. Então, outra coisa, talvez um amigo, na ânsia de tirar o outro de dentro de casa, de um quadro, não sei, daquilo que chamam de depressão, né? Tire a pessoa de casa e resolva levar a pessoa para tomar cervejas todos os fins de semana, né? Para que com a companhia dos amigos essa pessoa se sinta melhor. E isso pode ter levado, por exemplo, esse amigo ao vício do álcool, né? Que trocou uma situação em que ela ficava dentro de casa trancada para sair e descontar, né? Um comportamento função, para descontar aquela angústia na bebida, né? Como uma espécie de entorpecente, né? Como uma espécie de modo que a embriaguez leve a pessoa a se sentir melhor ou a pelo menos esquecer o problema. E é claro que a intenção de levar essa pessoa a tomar uma cerveja é boa, como o caso de muitas pessoas que saem para tomar suas cervejas nos fins de semana e conseguem se sentir bem para viver bem a semana. Mas naquele caso não foi positivo, porque a pessoa acabou entrando em um vício. E essa culpa também pode talvez ser retrabalhada no sentido de mostrar à pessoa que a intenção era boa, mas não tem como prever o futuro. Então, uma história que englobe essa possibilidade de intenções positivas que podem gerar resultados ruins, mesmo que a pessoa não seja a culpada por isso, pode ajudar a pessoa a aliviar um pouco o peso do que carrega na vida, né? Vamos continuar então. Outra opção de usar aqui o roteirizar é para antever resultados. Já podemos pensar, por exemplo, no caso do esquema resolutivo, né? Em que ao invés de nós elencarmos aspectos positivos e negativos de determinada ação, para pensar, para que após pensarmos os prós e os contras, nós nos dirijamos
a ação que mais pode nos trazer benefícios, ao invés de elencar por pontos, no caso por adição, não é? De elementos seguidos, então se eu fizer isso, eu vou ter isso, 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 e se eu fizer tal coisa, eu vou ter isso, 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 né? Em vez de elencar esses pontos negativos e positivos, a gente pode criar um roteiro dos desdobramentos possíveis de tal ação para que a pessoa possa pensar um pouco no futuro e ver qual passo dar. Isso pode funcionar muito para pessoas que têm busca muito forte, né? Para que esse futuro bem construído, bem detalhado, é lógico, dentro de tudo aquilo que a pessoa já apresentou. Né? Então, talvez até a pessoa tenha trazido esses elementos de adição, né? De catalogados ponto a ponto, para conseguir explicar seus prós e contras. O terapeuta pode pegar aqueles elementos e construir uma história em cima daquilo ali, em que todos aqueles elementos estejam presentes exatamente como a pessoa apresentou, né? De preferência usando os mesmos termos, as mesmas palavras, para que assim, compreendendo, a pessoa vivencie aquilo que ela falou e aí sim tenha mais segurança para tomar uma decisão. Né? Por exemplo, entre continuar em um trabalho e tentar uma faculdade, né? Ou entre dois cursos universitários, em que a pessoa vai elencar, né, quais seriam os resultados daquele curso, qual seria o andamento, se for em universidades diferentes, como seria em cada uma delas, se for em cidades diferentes, o que implicaria isso, e tudo isso pode compor um roteiro muito bem trabalhado. Outro aspecto é que, e no caso aqui talvez seja mais uma observação, é que o roteiro ele deve ter como finalidade dar à pessoa um modo de vivenciar seu problema fora dela mesma. Né? A pessoa deve entrar na história, né? Portanto deve fazer uma recíproca, né, de imersão, indo em direção ao terapeuta, e o terapeuta deve contar essa história com os elementos com os elementos dentro dos quais a pessoa vá se reconhecer. Outras observações aqui importantes. Embora o roteiro ele tenha muito a ver com a pessoa, quem vai criar o roteiro e quem vai interpretá-lo, pelo menos interpretá-lo tanto no sentido de dar a interpretação como de ser o intérprete, né, que vai contar a história, é o terapeuta. Tá? É ele quem vai dar os rumos da terapia, do roteiro. Então a pessoa vai estar ali, de certo modo, passiva, acompanhando toda aquela narrativa e se reconhecendo passo a passo nessa narrativa. O terapeuta deve estar, enquanto estiver fazendo seu roteiro, muito atento ao seu partilhante. Haverá momentos em que o partilhante pode pode apresentar expressões verbais, e em outros casos em que a pessoa vai apresentar elementos não verbais, nos quais vai mostrar ao terapeuta se ele está entendendo, se ele está compreendendo, se ele está vivenciando, ou se em vários momentos ele pode estar fazendo uma inversão e perdendo aquele momento da recíproca. Então, se o partilhante não acompanhar o roteiro do terapeuta, pode ser que se perca o objetivo do trabalho a ser feito. Então, o terapeuta deve ficar atento para saber quando modificar um roteiro, quando melhorá-lo, quando dar mais ênfase, quando atrair a atenção do partilhante para si, porque é muito importante. Pode ser que o partilhante, sendo talvez muito disperso ou muito ocupado com seus problemas, com seus pensamentos, ele não consiga manter tanto contato, tanta recíproca, e de vez em quando ele faça uma inversão e perca o caminho, né, o fio da meada. Né? E outra coisa, é muito importante que o terapeuta, nesse sentido, que nós terapeutas leiamos literatura, é interessante que a gente possa ver filmes, é interessante que a gente fique muito atento à história do partilhante, e é interessante que a gente se exercite um pouco nesse processo de contar histórias. Porque nesse momento, nesse aspecto, nós seremos sim
os contadores de história para os nossos partilhantes. E essas histórias que nós vamos contar devem tocar a pessoa. E para isso, quanto mais a gente se trabalhar na nossa expressão oral, quanto mais a gente conseguir se expressar de modo contínuo e ter uma espécie de narrativa por voz, melhor. E para finalizar, eu gostaria de apresentar aqui um roteirizar diferente daquele que nos foi apresentado pela Michele Paulo, né? Ela nos apresentou um roteiro com personagens fictícios, no qual o principal deles é o trabalho. No caso do outro roteiro aqui, é o do Will Goya, no livro A Escuta e o Silêncio, que vocês têm acesso no site, né, do curso. Então, vocês podem reler, inclusive, para fixar o conteúdo. E nela, o Will Goya apresenta do seguinte modo o filósofo clínico falando: Laura, que é, no caso, o nome da partilhante. Então, eu quero que você faça o seguinte. Quero que você volte para casa, se recolha dentro do seu quarto, arrume suas coisas do jeito que você gosta e, no momento em que você estiver bem confortável consigo mesma, chame seus bichinhos, entre aspas, né? E converse com eles a respeito de tudo o que lhe falei hoje. Troque umas ideias, peça uns conselhos, ouça-os bastante, como você sempre faz. Semana que vem, me conte tudo, ok? Aí aqui tem um complemento, né? Entre parênteses, em outras palavras, é pedido a ela que fale com si mesma, que se interiorize e ouça sua própria consciência. Então, o Will Goya aqui faz um roteirizar diretamente ligado à vida da pessoa, com uma pequena projeção futura, ainda que seja realizada no mesmo dia, e que nela ele já faça um roteiro, um caminho para aquilo que a pessoa deve fazer. Então, o roteiro ele se presta a várias finalidades, ele tem vários meios de serem abordados, e quanto mais nós nos tornarmos íntimos desse tipo de roteiro, melhor. Um dos exercícios que nós podemos fazer é, no caso de tentar pensar com pessoas que têm o roteiro, é conseguir, após ouvir uma partilha, tentarmos criar roteiros para nós mesmos, fora do horário da terapia, com esses elementos que a pessoa apresentou ao longo da sessão. Porque aí sim, a pessoa, o filósofo clínico se torna apto, né, se torna mais preparado para conseguir, inclusive, fazer roteiros de improviso. Porque é possível que mesmo que o filósofo clínico, atento a fazer seu planejamento clínico, a preparar todo o procedimento, pode ser que em alguns momentos tudo mude, né? E isso acontece com muita frequência. A pessoa pode chegar em uma semana, muita coisa ter mudado, e o filósofo clínico, tendo essa ferramenta, ele pode, inclusive, improvisar na hora, e é claro, atento, utilizando os termos da pessoa, utilizando as palavras da pessoa e utilizando contextos nos quais a pessoa vai se reconhecer. Feito isso, é muito provável que a pessoa acompanhe o nosso roteiro e consiga os benefícios necessários, os benefícios esperados pelo filósofo clínico quando vai fazer a aplicação deste submodo. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Espero ter esclarecido todo esse procedimento do roteirizar. Ele é um belo submodo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar no espaço reservado a isso. E assim que possível, um professor vai respondê-los da melhor maneira possível. Recomendo muito que leiam esse trecho do livro do Will Goya, né, Escute o Silêncio. Na minha versão aqui está na página 108, e comecem a perceber que os submodos eles se complementam muito. Então, dificilmente um submodo aparecerá sozinho, e isso é interessante para a gente acompanhar e ver como os submodos dialogam. Então, um grande abraço
e até uma próxima aula. Tchau, tchau.